é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, vieram ter com ele os saduceus, que afirmam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão despose a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo, o terceiro. E assim tomaram-na os 7 e não deixaram filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos nos céus. Mas, quanto à ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés como Deus lhe falou da sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, senão de vivos. Portanto, estáis muito errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho purifiquem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus nos dá um spoiler da ressurreição. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos contar um pouquinho de como vai ser a ressurreição. Só que primeiro a gente precisa analisar. Será que eu, um miserável pecador, ressuscitarei? Será que eu, pecador como sou, ressuscitarei? E amado, não te adiantas nada ter apego a um guarda-roupa, ou ter apego a uma cama, ou ter apego a uma roupa, ao ter apego ao que for, menos as Sagradas Escrituras, menos ter apego a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, a um santo, etc. O que eu quero dizer é o seguinte: não te adiantas nada você ter apego a qualquer coisa material deste mundo. Não te adiantas nada você se apegar à sua cama, ao seu guarda-roupa. Não te adiantas, porque quando ressuscitares, nada vos pertencerá. Nada, nada. Não adianta você querer ficar pegando apego às coisas mundanas, aos materiais.
Não adianta você querer ficar tendo apego à matéria, porque nada disso vos pertencerá na ressurreição. Nada disso vos será seu na ressurreição. O seu marido não será seu, a sua esposa não será sua. Nada mais vos será. Nada mais. E, gente, quantas vezes a gente também fica se questionando? A gente fica se perguntando o porquê de tal coisa, o porquê de tal coisa, o porquê. E então a gente começa a questionar a Deus o porquê. E principalmente quando morre um ente muito querido da gente, a gente fica se perguntando, mas por que Deus levou ele? Mas por que Deus? E daí a gente vai querer questionar Deus. E daí a gente começa, por que Deus? E muitas vezes a gente começa a questionar tanto Deus, só que a gente não deixa Deus falar. A gente começa a bater boca com Deus e a gente não deixa Deus falar. A gente não deixa o consolo chegar até nós. Porque nós seres humanos, nós somos assim. Nós queremos falar e pouco ouvir. E pouco escutar. E, gente, Ele não é Deus de mortos, senão de vivos. O nosso Deus não é um Deus de mortos. E você sabe por que o nosso Deus não é um Deus de mortos? E então hoje eu quero dizer a você uma coisa que eu quero fazer com que essa luz brilhe e você entenda hoje. O porquê de Deus não ser o Deus de mortos. Deixa somente eu pegar esse cartãozinho. O nosso Deus não é um Deus de mortos, porque quem morre é a matéria. Quem morre é a matéria. Quem morre é isso aqui, ó, é essa carne. É essa carne que todos veem. Nós só conseguimos ver uns aos outros por causa dessa matéria. E é essa matéria que morre. É essa matéria que vai para dentro daquele caixão e vai ser decomposto. Só que também existe, e eu quero que abra um parênteses aqui agora, porque existe uma condenação de nós mesmos. Nós mesmos nos condenamos, Nós mesmos nos condenamos à morte e à morte eterna. A morte eterna é quando você sabe que você está em estado de pecado, em estado de pecado mortal. Você teve plena consciência daquele pecado. Você está em situação de pecado mortal, mas você aceita continuar vivendo aquela situação de pecado. E você continua sempre praticando o mesmo pecado. E você não busca a misericórdia de Deus. Você não busca o sacramento da confissão. E no próprio Evangelho de São Marcos, vai nos dizer, e quando vos puserdes de pé para orar, perdoai. Se tiver algum ressentimento, contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Ou seja, é necessário que a gente perdoe para ser perdoado.
É necessário que a gente dê esse primeiro passo de perdoar para receber o perdão. É necessário que a gente tenha misericórdia, que a gente tenha compaixão do nosso próximo, para que nós também recebamos essa compaixão, essa misericórdia de nosso Pai. E então, se eu não quiser perdoar, e se eu não então quiser buscar a misericórdia de Deus, se eu não quiser buscar o perdão de Deus, e se eu morrer em sã consciência de que eu estou em pecado mortal, a minha alma morre junto. A minha alma também vai ficar naquele caixão e ali ela vai ficar presa na morte eterna. Mas, se você sabe que você está em situação de pecado mortal e você está verdadeiramente arrependido, o seu coração está verdadeiramente contrito, e então você busca misericórdia, você busca a confissão, Deus está ali, fiel e justo para vos perdoar. E então, fecha o parênteses, e então você se livra da morte eterna. Você se livra de ficar ali preso naquele caixão para sempre. E então a sua alma vai para o julgamento. A sua alma vai para o tribunal. E lá você vai ser julgado. Ou para os céus, ou para o inferno. E por isso que o nosso Deus não é um Deus de mortos. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que nos manda a morte. O nosso Deus não é um Deus que nos julga a morte. O nosso Deus é um Deus que nos quer vivo. É um Deus que nos dá a vida. Quando que Deus nos dá a vida? Ah, Deus já nos deu a vida na cruz? Deus também nos deu a vida na cruz. Mas Deus, ele te dá a vida todo dia. Porque se você respira, se você levanta, se você respira, é porque o Senhor soprou em você o sopro da vida. É porque Deus soprou nas suas narinas, em mais um dia, o sopro da vida. Deus soprou em você. Deus soprou em mim hoje, o Espírito Santo, o sopro da vida. E por isso que o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas o nosso Deus é um Deus de vivos. O nosso Deus é um Deus de vivos. Porque o que morre é a matéria. E a matéria, a carne, ela quer o pecado, ela quer a morte eterna, porque ela sabe que ela já está condenada à morte eterna. Mas ela também quer levar a alma para a morte eterna. Mas o nosso Deus não nos quer na morte eterna. Mas o nosso Deus nos quer junto com Ele no céu, gozando da eterna alegria. Mas vai de nós decidirmos para onde vamos. Vamos para a morte eterna ou vamos para o julgamento e vamos para o inferno? E ontem o Frei Gilson deu uma direção espiritual, segunda-feira, ele deu uma direção espiritual que dizia: não podemos permanecer no erro. E ele está trabalhando com este livro, só que na versão maior, que é o livro A Imitação de Cristo. Um livro muito bacana. Esse livro eu ganhei de brinde. Um livro espetacular. E por isso que eu quero dizer, o nosso Deus não é um Deus de mortos. Mas o nosso Deus é um Deus de vivos. O nosso Deus é um Deus que todos os dias ele vem te fazer uma nova... Deus todos os dias ele vem te trazer um novo começo, uma nova vida. Por isso, que nós possamos tomar a consciência e nos analisarmos e olhar para dentro de nós. Estamos em pecado mortal? E daí, como estamos? Estamos em pecados mortais? Estamos permanecendo no erro? O nosso Deus não é um Deus de mortos, mas o nosso Deus é um Deus de vivos. O nosso Deus é um Deus que nos deu a vida, porque Ele é um Deus de vida. Você acha que se o nosso Deus fosse um Deus de mortos, Deus teria dado a sua vida por nós? Ah, meus irmãos, eu acho que não.
mas porque o nosso Deus é um Deus de vida, é um Deus dos vivos, ele aceitou se dar naquela cruz, se entregar por nós naquela cruz. E por isso hoje estamos aqui, vivos, com o sopro da vida dentro de nós. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o Evangelho de amanhã.